Bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste vídeo, veremos os nomes dos autores da Bíblia Sagrada. Os nomes dos personagens bíblicos que veremos a seguir são considerados como autores dos livros que compõem a Bíblia. Alguns livros bíblicos não possuem total garantia quanto à confirmação ou indicação de sua autoria. Outros têm sua autoria atribuída pela tradição. E ainda tem os que possuem sua autoria comprovada. A lista que veremos se refere ao cânon da Bíblia protestante, e no final citaremos os autores dos 7 livros que contêm a Bíblia católica e não se encontram na Bíblia protestante. Vamos começar com Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, que compreende os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quanto ao final do livro de Deuteronômio, a autoria é atribuída a Josué, pois no último capítulo é narrada a morte de Moisés. Alguns afirmam que Moisés também possa ter escrito o livro de Jó. Ele também possui um salmo registrado no livro de Salmos, o capítulo 90. Josué. Josué escreveu o livro que tem o seu próprio nome. Quanto à parte final desse livro, a autoria é atribuída ao sumo sacerdote Finéias, pois a morte de Josué é narrada no final do último capítulo. Samuel. Samuel possivelmente escreveu os livros Juízes e 1 Samuel. Alguns sugerem que ele também escreveu o livro de Ruth. Segundo a tradição, os livros de 1 e 2 Samuel também contêm escritos do profeta Gade e do profeta Natã. Outros também sugerem que Zabude, filho do profeta Natã, foi o autor de 2 Samuel. Jeremias. Jeremias possivelmente escreveu o 1º e o 2º livro dos reis. A ele também é atribuída a autoria dos livros Jeremias e Lamentações de Jeremias. Estudiosos apresentam a possibilidade de Baruque, seu secretário, ter escrito o livro do profeta Jeremias. Esdras. De acordo com a tradição judaica, ele escreveu o 1º e o 2º livro das Crônicas dos Reis. Quanto ao livro que leva o seu nome, Esdras, é possível que tenha sido escrito por ele. Alguns também sugerem que ele possa ter escrito o livro de Ester e também o de Malaquias. Neemias. Neemias é sugerido como o autor do livro que possui seu nome, tendo Esdras como seu editor. Alguns sugerem que Neemias também escreveu o livro de Ester. Quanto ao livro de Ester, é sugerida também a possibilidade de ter sido Mardoqueu o autor do livro. Jó. Jó possivelmente escreveu o livro que leva o seu nome. Quanto a esse livro, alguns sugerem a possibilidade de ter sido Moisés, Salomão ou Eliú. Davi. Davi escreveu 73 salmos, que estão registrados nos livros dos Salmos. Quanto ao livro dos Salmos, outros personagens possuem participação em sua autoria, como Asaf, Emã, os filhos de Corá, Etã, Salomão e Moisés. Salomão. Salomão escreveu Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Quanto ao livro de Provérbios, Agur e Lemuel têm participação nos 2 últimos capítulos. Alguns sugerem a possibilidade de Salomão ter escrito o livro de Jó. A ele também é atribuída a autoria de 2 capítulos do livro de Salmos, que são os 72 e os 127. Para simplificar, os próximos 19 nomes se referem a autores cujos livros possuem o seu próprio nome. São eles: Isaías,
Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Tiago, irmão de Jesus, e Judas, irmão de Tiago e de Jesus. Conforme dito anteriormente, esses nomes que foram citados se referem a autores cujos livros possuem o seu próprio nome, e sua autoria é atribuída pela tradição. Ainda faltam 4 autores a serem citados. Lucas. Lucas é autor de um dos 4 evangelhos que possui o seu próprio nome. Ele também é autor do livro de Atos. João. João é autor de 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, Primeira Carta de João, Segunda Carta de João, Terceira Carta de João e o livro de Apocalipse. Paulo. Paulo é autor de 13 livros do Novo Testamento, que são Romanos, Primeira e Segunda Carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Primeira e Segunda Carta aos Tessalonicenses, Primeira e Segunda Carta a Timóteo, Tito e Filemon. Pedro. Pedro é autor de 2 livros do Novo Testamento, os quais chamamos de Primeira Carta de Pedro e Segunda Carta de Pedro. Acabamos de citar os autores e possíveis autores dos livros sagrados que compõem a Bíblia, totalizando um número de 45 nomes. Agora, citaremos os nomes dos autores dos livros que contêm a Bíblia católica e não se encontram na Bíblia protestante, os quais são conhecidos pelos protestantes como apócrifos. Primeiramente, serão citados os nomes dos livros, depois sua autoria. Baruque. Supõe-se que o secretário de Jeremias tenha escrito o livro que leva o seu próprio nome, Baruque. Em uma introdução ao livro de Baruque, contido na Tradução Ecumênica Bíblica das Editoras Paulinas e Edições Loyola, existe uma afirmação de que esse livro é um pseudônimo, ou seja, Baruque não seria o verdadeiro autor do livro. Para alguns, sua autoria é atribuída pela tradição. Muitos escritos além desse também são atribuídos a esse personagem. Tobias. Alguns atribuem a Tobias a autoria desse livro que leva o seu nome. Outros afirmam que o livro é de autoria desconhecida. Judite. A autoria do livro que leva o nome da personagem Judite é desconhecida. Primeiro e Segundo Macabeus. Esses 2 livros têm autoria desconhecida. Os católicos afirmam que cada um deles possuem autores diferentes. Sabedoria. A autoria desse livro é atribuída a Salomão, porém, estudiosos afirmam que foi escrito por um judeu de Alexandria, sendo datado por volta de 50 a.C. Eclesiástico ou Sirácida. Quem recebe a autoria desse livro é Jesus, filho de Siraque, cujo nome em hebraico é Ben-Sira, e em grego, Sirácida. Esse é o único dos últimos 7 livros citados que possui uma certa segurança em sua autoria. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver
e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir o vídeo e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita e que a paz do Senhor Jesus esteja com você.